Bom, pessoal da turma de tributária, boa noite a todos. Hoje a gente vai dar um aparato geral de toda a nossa disciplina, abordar todo o conteúdo da nossa avaliação que está chegando e deixar vocês estudarem de forma bem direcionada e de forma bem bacana para o nosso exame final, beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre tudo que vai cair na prova e o material de apoio dessa videoaula vai ser 100% o conteúdo da prova. Podem estudar sem sombra de dúvidas pelo material da aula de hoje e pelo roteiro que eu vou mandar, que aí vocês vão estudar de forma bem direcionada e bem bacana para poder absorver todo o conteúdo, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer isso. Primeiro ponto. Qual é o cenário de avaliação que a Unip está implantando nesse semestre? Primeiro, a nota de participação e a nota de avaliação presencial. A nota de participação, ela não vai ser dada por mim. Ela vai ser dada pela Unip com base em participações em fóruns, EAD e ambiente virtual. E com presenças na minha aula, que é aquela lista de presença virtual que eu mando. Então, a única coisa que eu vou interferir na nota de participação vão ser as minhas listas de presença. Então, se vocês, à medida que estão assistindo os vídeos, estão confirmando, vocês não têm nenhum problema. Quem está pegando as aulas a partir de agora, alegando N problemas, e alguns alunos me procuraram, alguns motivos são perfeitamente justificáveis, outros nem tanto, isso aí a gente vai ter que conversar individualmente. A nota de avaliação presencial, tá bom? Como é que vai funcionar isso? A nossa prova, ela vale 10. A nossa nota de avaliação presencial, ela vale 10 pontos. Só que a nossa prova, ela não vai valer 10, ela vai valer 7. Por quê? Quem fez o exercício 1 e exercício 2 já tem 3 pontos garantidos. Então, a prova vai ter peso 7, tá bom? Quem está devendo algum exercício, ao final dessa aula eu vou mandar o link de reposição. E aí vocês vão ter que me entregar essa reposição até a próxima sexta-feira, tá certo? Essas pessoas que estão me devendo um exercício 1 ou 2, que já falaram comigo no privado. O link de reposição vai ser mandado após a gravação dessa aula. Além disso, como é que vai ser a nossa prova? A nossa prova vai ser dotada de 14 questões, 12 de múltipla escolha e 2 questões abertas. Essas 12 questões de múltipla escolha, vocês vão ter direito a uma franquia ou um bônus de 2 questões, ou seja, vocês podem errar até 2 questões que vocês não serão penalizados na nota. É como se a gente tivesse 10 questões de múltipla escolha e eu estou dando a vocês 12, porque eu estou dando direito a vocês de errar 2 questões sem penalidade na nota. Então, essas questões de múltipla escolha vão valer 0,6 cada, ou seja, vão ter uma nota máxima de 6. Se você acertar as 12, vai contar para mim como se tivesse acertado 10. Se você acertar 9, vai ter. Se você errar 3, para mim vai computar como se tivesse errado 1. Se você tiver errado 5, para mim vai contar como se tivesse errado 3. Ou seja, eu vou dar o direito nas de múltipla escolha de você ter uma franquia de 2 questões. Estou fazendo minha parte de ser flexível, tá bom? E 2 questões abertas valendo meio ponto cada. Essa não tem choro nem vela. Essa, se você acertar tudo de múltipla escolha e deixar em branco as abertas, sua nota máxima é 6, já que a prova está valendo 7. As questões abertas são de preenchimento obrigatório e eu vou pedir os cálculos totalmente detalhados, beleza? Então, como é que vai funcionar? Exemplo, se você acertou 8 e errou 2, ou se você acertou 8 e errou 4, perdão, vou computar como se você tivesse acertado 8 e errado 2. Você, duas questões erradas, eu automaticamente estou apagando, tá bom? Então, é assim que está funcionando o nosso sistema de avaliação. Eu estou dando 2 questões de bônus para vocês. Outra coisa importante, nossa prova seria segunda-feira agora, dia 1º. Mas vocês devem ter acompanhado por aí que hoje teve uma reunião do prefeito, e o prefeito está antecipando feriados. Então, o feriado de Corpus Christi, o feriado de São João e o feriado de Finados, ele está sendo antecipado para segunda, terça e quarta da semana que vem. O que significa que, para o âmbito educacional, segunda que vem é feriado. Então, eu não posso aplicar a prova. Então, nossa prova da turma da segunda-feira passou para o dia 8, tá certo? A prova que seria dia 1º passou para o dia 8. E o pessoal da sala 1 que vai fazer a prova, que faria a prova no dia 3, vai fazer a prova agora no dia 10, entendeu? Mas
Eu estou só passando isso, embora essa aula seja específica para a sala 7, isso é só, no caso, para informações se vocês têm conhecido. E outra coisa, a prova da sala 7 vai ser totalmente diferente da sala 1. Então, nem inventem que o modelo de vocês vai ser igual ao deles. Não, vai ser óticas totalmente diferentes. Além disso, tá bom? Além disso, as provas serão individuais e aleatórias. O que significa isso? Que todos vocês vão pegar sequências de questões diferentes e provavelmente provas diferentes. Isso significa que a prova de um não vai ser igual à do outro. Entendeu? Então, a configuração que eu estou fazendo do link do Google Forms já é nesse sentido, das provas serem diferentes para cada um. Então, estou configurando dessa forma. Além disso, eu estou avisando hoje, dia 25 de maio, que a prova vai ser dia 8 de junho. Então, vocês têm 15 dias para que no dia 8 vocês se dediquem e se programem para a minha prova. Salvo justificativa plausível, porque eu nunca vi um índice tão grande de celular quebrado. Às vezes a gente está dando aula e percebe que tem gente pendurada no celular. Aí quando a gente está dando aula agora online, os celulares quebram. Então são coisas que eu não estou dizendo que todo caso é assim, mas eu estou só levantando questão. 3 ou 4 alunos diferentes chegaram, ambos todos alegando celular quebrado. Então a gente tem que averiguar isso aí, tá bom? E no meio do caminho eu estou dizendo a vocês que a minha prova vai ser dia 8 improrrogável, sem choro nem vela. Mas a gente está flexibilizando alguns horários da prova. É isso que a gente vai ver logo a seguir. Quais são os nossos assuntos da nossa revisão de hoje? Sistema Tributário Nacional vai ter de 1 a 2 questões na prova. ICMS de 2 a 3 questões. IPI de 2 a 3 questões. Apuração de lucro bruto com IPI e ICMS de 1 a 2 questões. ISS em torno de 2 questões. E PIS e COFINS em torno de 2 a 3 questões. Então, praticamente o nosso roteiro é isso. O que vai cair e a quantidade de questões. Além disso, estou sendo o máximo flexível que eu posso ser, respeitando os horários de vocês aí durante essa pandemia. Quanto que vocês teriam em sala de aula de fazer a prova das 8h20 às 10, eu estou dando a oportunidade de vocês fazerem a prova das 14 às 22, para ninguém me dar desculpa que está sem internet. Vou estar sem internet? Fala com o Augusto ou com o Indy na Unip, que vai estar o laboratório à disposição, se vocês agendarem previamente, para fazer a prova lá, tá bom? Ou a Unip libera o Wi-Fi lá na coordenação. A gente vai fazer a prova pelo Google Forms, que é bem levezinho de rodar, tanto no celular como no computador. Mas assim, eu estou fazendo minha parte. Eu espero que vocês façam a de vocês. Eu estou apresentando soluções, não me apresentem empecilhos. Então assim, eu estou sendo o mais parceiro da turma que eu posso ser, tá certo? Então é isso que vai acontecer no dia da nossa prova, que agora vocês sabem, vocês da sala 7, sabem que ficou para o dia 8. Então, nós temos isso no meio do caminho. Então, vai ser das 14 às 22 horas e esses vão ser os assuntos das questões de múltipla escolha. As questões abertas, as questões subjetivas, qual vai ser o tema? Ou vai ser ICMS substituição tributária, ou vai ser ISS, ou vai ser PIS e COFINS, ou vai ser apuração de lucro bruto com IPI e ICMS. Então, as questões vão ser as 2 questões abertas vão ser desses 4 temas. Grande tendência para ser uma questão de apuração de lucro bruto com IPI e ICMS e uma questão de PIS e COFINS não cumulativo e cumulativo, e vocês vão me dar um melhor sistema de tributação. Então, já estou dando dicas para vocês se direcionarem tanto para as questões abertas. E outra, não adianta colocar só a resposta lá. Tem que colocar todo o desenvolvimento do cálculo. E outra, se eu pegar o que eu peguei no exercício de gente respondendo com os mesmos erros ortográficos, dando indício de que houve cópias, e aí eu tenho os exercícios aqui, e eu sei quem fez isso, eu vou anular a questão. Então, assim, estou sendo flexível e parceiro. Mas com todo respeito, não me façam de besta, tá bom? Então, esse é o nosso roteiro que a gente vai estudar visando nossa avaliação. A enquete que a gente fez com vocês semana passada, sobre qual tema merecia mais atenção nessa revisão. IPI e ICMS não cumulativo, nós temos 35%.
Sistema Tributário Nacional 29% e ICMS Substituição Tributária 17%. Então, esses temas concentraram mais de 80% das opiniões da turma. E aí a gente fez um roteiro direcionado com tudo para que vocês estudem exclusivamente pela nossa revisão. Vão estudar muito mais direcionado e vão ter 15 dias para estudar. Vai ser uma vantagem muito bacana para vocês, tá bom? Então vamos lá. Sobre o Sistema Financeiro Nacional, o que é que vai ser cobrado? O conceito de tributo, as espécies tributárias e as classificações dos impostos em federal, estadual e municipal. Outra coisa, minha gente, vocês vão fazer uma prova pesquisada, né? Então vocês vão ter acesso a toda a fonte do nosso material durante a execução da prova. Vocês não vão ter aquela atenção de estar decorando a prova. Vocês vão estudar direcionado por um roteiro e eu garanto a vocês que tudo que tiver nesse roteiro de hoje, 100% é o conteúdo da prova, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, o conceito de tributo. É uma prestação pecuniária compulsória em moeda e que não constitua sanção de ato ilícito. Então se eu der numa questão um exemplo de multa decorrente de infração de trânsito, multa decorrente porque entregou uma declaração em atraso, isso não é tributo. Tributo, ele tem a natureza arrecadatória, mas ele não tem uma natureza punitiva. Então, esse é o conceito de tributo que eu quero que vocês absorvam, tá bom? Prestação pecuniária compulsória. Você é obrigado a pagar e tem que ser pago em dinheiro. Esse é o conceito, essa é a ideia. As espécies de tributos, os impostos que são estaduais, federais e municipais, taxa, que é um serviço público divisível, tal como taxa de coleta de lixo, taxa de esgoto, taxa de iluminação pública. Contribuição de melhoria é uma valorização imobiliária decorrente de obra pública. Então, se seu imóvel sofreu uma valorização porque foi decorrente de pavimentação, foi porque construiu uma escola, construiu uma creche, construiu um hospital, isso é devido ao fato gerador da contribuição de melhoria. A contribuição compulsória ou empréstimo compulsório ela é devido no caso de calamidade pública ou guerra, como essa situação que nós temos agora. Nós estamos vivendo uma situação de calamidade pública e o governo federal, se quiser, poderia instituir esse tributo. E a contribuição compulsória ou empréstimo compulsório ele é restituível. Você contribui, mas depois o governo lhe devolve. E as contribuições especiais ou parafiscais, elas têm destinação específica. Ou seja, você arrecada para manter aquele propósito específico. Impostos federais, nós temos o imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre a renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguros, imposto territorial rural e imposto sobre grandes fortunas. O imposto sobre grandes fortunas é o único que ainda não está sendo cobrado porque não existe lei que o regulamente. Então, se for cobrado na prova o tributo que existe, mas não é cobrado, IGF na cabeça, tá bom? E aí eu posso citar questões onde eu diga, fiz uma operação de crédito, qual é o tributo federal que incide sobre isso? Vocês vão ver, imposto sobre operação de crédito, IOF. Mandei mercadorias para o exterior, então se eu mandei, eu exportei. Então qual é o tributo federal que vai incidir? Imposto de exportação. Então a lógica dessas questões vai seguir esse desenho. Os impostos estaduais, o ICMS, né? O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, transporte interestadual e comunicação. Além disso, o IPVA, ou seja, pela simples posse de um veículo automotor, eu pago o IPVA, e o Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes e Doações, ITCMD, ou seja, se eu recebi um bem decorrente de quem está morto, ou seja, decorrente de causa-morte ou doação, eu pago o ITCMD. E se eu recebi de quem está vivo, eu pago o municipal, que é o ITBI. Além disso, nós temos o IPTU, que é municipal, e o ISS, que é também municipal. Então, os impostos municipais, cada município pode regular o seu. Os impostos estaduais são 27 regulamentos diferentes, e os impostos federais, existe um regulamento único, porque ele é federalizado. A parte 2 da nossa revisão, vamos falar sobre ICMS. Ou seja, fato gerador, alíquotas, as fórmulas do ICMS, substituição tributária, princípios seletivos, ou seja, princípios tributários, perdão, seletividade e não cumulatividade, aplicação do ICMS, substituição tributária, alíquotas de bebidas, cigarros e perfumes e exemplos no sistema não cumulativo. Então vamos lá, primeira coisa, a gente tem que saber que valor agregado o conceito de valor agregado ou valor adicionado
é quanto eu estou adicionando ao meu custo para obter lucro, tá certo? Então, basicamente, o conceito de valor agregado é isso. Quais são os tributos que incidem sobre o valor agregado? Os tributos que foram a ementa da nossa disciplina. ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS. Então, valor agregado é quanto eu adiciono à minha mercadoria ou ao meu custo para obter lucro. Então, basicamente é isso. O ICMS a própria sigla diz, circulação de mercadorias e serviços. Então, o que é a circulação de mercadoria? É a compra de uma mercadoria que passa da posse de uma pessoa para outra. Então, isso é o conceito de circulação de mercadorias. Além disso, transporte interestadual e intermunicipal. Além disso, serviços de comunicação, seja por meio de geração, emissão, recepção, transmissão, repetição e ampliação de sinais de qualquer natureza. E, além disso, a entrada no estado de derivados de petróleo e de fornecimento de energia elétrica. Então, o ICMS ele vai pegar esse leque de itens. É a menina dos olhos dos estados. Princípios tributários ligados ao ICMS. Não cumulatividade, que é o direito de você compensar o imposto da compra na venda. E a seletividade. Quanto mais supérfluo for um bem, maior tende a ser a sua alíquota. E lá naquele nosso roteiro, perfumes, bebidas alcoólicas e cigarros, eles vão ter alíquotas maiores do que itens normais. Isso acontece no ICMS e no IPI, beleza? Operações que não incidem em ICMS. Operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. E operações e prestações que se destinam ao exterior. Então, e sobre esses não incide ICMS. É uma das poucas coisas que não se paga ICMS na circulação. Substituição tributária é um conceito que foi criado pelas unidades da federação por meio de convênios e protocolos celebrados entre as fazendas. É um mecanismo de arrecadação onde o tributo é recolhido de forma antecipada e é recolhido pelo primeiro da cadeia produtiva. Como é que funciona a substituição tributária? A substituição tributária funciona. A emissão, ela funciona pelo primeiro da cadeia produtiva, ele paga o ICMS de forma antecipada e os outros não recuperam esse imposto quando venderem. Então, apenas o primeiro da cadeia produtiva recolhe. Qual é a base de cálculo da substituição tributária? O valor da ela é feita em duas etapas. Primeira etapa, apurar a base de cálculo e o segundo, apurar o ICMS substituição tributária. Então, a base de cálculo vai ser o valor da mercadoria mais frete, mais IPI, vezes 100% mais margem de lucro, tá certo? Então, a margem de lucro é o percentual estimado de lucro que eu almejo dentro daquele meu ramo. E o ICMS substituição tributária vai ser o quê? A base de cálculo vezes ICMS. Deixa eu editar aqui. E o ICMS substituição tributária vai ser a base de cálculo vezes o ICMS, a alíquota interna, menos o ICMS interestadual. Então, além disso, o ICMS substituição tributária, ele se soma aos valores das mercadorias para compor o valor de nota fiscal, ao contrário do ICMS não cumulativo, tá bom? Então, a gente tem essa característica no ICMS substituição tributária. Vamos fazer um exemplo. Mercadorias vendidas da Paraíba por 100 mil ao estado do Ceará, a alíquota 12%. Isso eu já vou dar nas questões. E margem de valor agregado de 30%. A alíquota interna eu sempre vou trabalhar com 18%. Então vamos lá. Mercadorias mais frete mais IPI, 100 mil. Alíquota interna, 18%. Valor do ICMS interestadual, esse eu calculo em valores. 100 vezes 12%, que vai dar 12 mil. E a margem de valor agregado, 30%. Então, base de cálculo vai ser a mercadoria vezes 100% mais a margem de valor agregado. Como é 30%, vai ser 130%. Então, 100 mil vezes 130%, 130 mil. É minha base de cálculo. Valor do ICMS substituição tributária. Base de cálculo vezes a alíquota interna menos ICMS interestadual. Então, vai dar 130 mil vezes 18%, menos 12 mil, que está calculado aqui em cima. Então,
23.400 menos 12.000 dá 11.400. Então, o ICMS substituição tributária, nós já fizemos e refizemos em diversos exercícios. É isso, tá bom? Sobre IPI, o que é que a gente tem a conversar? O conceito, as 5 etapas de industrialização e imunidades, isenções e alíquota zero. E, além disso, apuração de lucro com ICMS e IPI, que foi um assunto recorrente de dúvidas de vocês. Então, o ICMS é um imposto sobre produtos industrializados. E ele está regulamentado pelo Decreto-Lei 7.212/2010, que é o nosso regulamento do IPI. O conceito de industrialização ele é formado por 5 etapas: transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento ou renovação. Então, qualquer um desses 5 conceitos é considerado industrialização e, logo, está sujeito ao fato gerador do IPI. Transformação é juntar vários itens, várias matérias-primas diferentes e transformar num único produto final. Então, são matérias-primas diferentes que, ao serem juntadas, se transformam num produto final. Beneficiamento é pegar um produto final e melhorar suas características. Basicamente é isso. Isso vai acontecer com arroz, com leite, etc. Montagem. Várias peças separadas que eu junto e transformo num produto final. Montagem. Carro e moto. Basicamente isso. Itens automotivos. Acondicionamento ou recondicionamento. Palavra-chave. Kits. Ou seja, são itens que podem ser vendidos separados, mas através de kits, visando praticidade ou apresentação final bacana para o consumidor, eu faço dessa forma. Então, aquela questão que a gente fez, o kit de aparelho de barbear, espuma e pós-barba, acondicionamento. Aquela questão do kit que pega fio dental, pasta de dente e escova, acondicionamento. Ou seja, eu posso comprar isso separado, como eu posso comprar em kits, visando praticidade. E a renovação ou restauração é aquele bem deteriorado que eu restauro para novo uso, como exemplo de pneus e baterias. Apuração de lucro bruto com ICMS e IPI, tá certo? Como é que vai funcionar isso? Lucro bruto. Quem é o lucro bruto? É receita líquida de vendas menos custo de mercadorias vendidas. Quem é a minha receita líquida de vendas? Vai ser o meu valor da minha nota de venda, menos ICMS, menos IPI, ou simplesmente o valor das mercadorias vendidas, menos ICMS. Então, existem 2 formas de a gente calcular. Vocês vão na mais fácil. Custos. Se foi vendido todo o estoque, o meu custo vai ser o quê? O valor da compra, o valor da nota de compra, menos ICMS, menos IPI. Ou simplesmente os valores da mercadoria, menos ICMS, direto. Se foi vendido parte das mercadorias, é a fórmula de cima vezes o percentual que foi vendido. Se numa questão eu disser, sobrou 40% no estoque, então eu vendi 60%. Sobrou 20% no estoque, eu vendi 80%. Ou posso dar na questão direto, foi vendido 80% dessas mercadorias, foi vendido 60%, foi vendido 50%. Mas tudo indica que vai cair uma questão com essa sobra de estoque, com essas mercadorias quebradas. E ainda tem o custo unitário. Por exemplo, se o meu custo deu 30 mil e minha nota fiscal foi de 10 mil unidades, então quanto é o meu custo unitário? R$3. 30 mil, que é o custo, dividido por 10 mil unidades. Então, custo está sempre ligado à quantidade que eu vendi, tá certo? Pegando o exemplo 18 do exercício de revisão passado, só para a gente recapitular, tá certo? Nós compramos mercadorias por 500 mil, e nós vendemos por 700 mil. A olho nu, o lucro bruto seria 200, mas a gente tem que tirar as diferenças tributárias. Então, vamos lá. Considerando uma compra que foi origem no Maranhão, destino à Paraíba, então o ICMS dá 12%. Então, destacando, 500 mil menos 12% de ICMS, dá 60 mil. O IPI foi 10%, 50 mil. Quem é meu valor de nota fiscal? Mercadorias mais IPI. Então, o IPI foi 10% de 500 mil, que dá 50 mil. Então, meu valor de nota fiscal, 500 mais 50, 550. Quem são as minhas compras líquidas? Perdão. Quem são as minhas compras líquidas? Deixa eu ajeitar aqui, tá certo? Estou pegando um exemplo já quente para a gente, naturalmente, ganhar tempo. Quem são as minhas compras líquidas? Vão ser
a nota fiscal menos ICMS mais IPI, que vai ser 550 menos 50 menos 60. Ou, como eu fiz na fórmula anterior aqui, ó, quem vai ser a minha receita líquida de vendas? É o valor das mercadorias menos ICMS. Então, 500 mil menos 60, 440. Do mesmo jeito. Ou eu pego o valor das mercadorias e destaco o ICMS, e subtraio do ICMS, ou eu pego o valor de nota cheia menos ICMS menos IPI. Basicamente isso. Mas a melhor forma é o que vocês vão desenvolver, tá bom? Vendas. Mercadorias 700 mil, ICMS 18%, que deu 126 mil. IPI 10% de 700 mil deu 70 mil. Então quem é a minha nota fiscal? Mercadorias mais IPI. 700 mais 70 mil, 770 mil. Então minhas vendas líquidas é quem? Nota fiscal, menos ICMS, menos IPI. Ou simplesmente o valor das mercadorias, que foi 700 mil, menos o ICMS, que foi 126. Em quaisquer um desses dois cenários, eu vou achar 574 mil. Então, minha DRE, vendas líquidas, 574. Custo, 440. Lucro bruto, 134. Se for pedido numa questão, apurar a diferença de ICMS e de IPI, pelo princípio da não cumulatividade. Lembrando, ICMS substituição tributária é um cálculo totalmente diferente. Mas o não cumulativo, eu pego o ICMS da compra menos o ICMS da venda. Então, a venda aqui deu 126, a compra deu 60, então a diferença é 66. O IPI, a venda deu 70, a compra deu 50, a diferença de 20 mil. Eu posso dar uma questão desse estilo e pedir só a diferença de ICMS, posso pedir só a diferença de IPI, posso pedir só o lucro bruto ou posso pedir tudo. Se for uma questão aberta, fatalmente eu vou pedir tudo. Se for uma questão de múltipla escolha, eu vou pedir só uma diferença de ICMS ou uma diferença de IPI, vai depender do estilo de questão, mas vai ser as questões fiéis ao nosso exercício. O ISS é a nossa parte 4 da nossa revisão. Conceito, abrangência, conceito de tomador e prestador, local onde é devido o recolhimento do tributo e o conceito de substituição tributária. Além disso, as alíquotas diferenciadas para Campina, que foi aquela questão pegadinha que 70% da turma errou. E a apuração de lucro no sistema de ISS, que é de uma forma muito simples. Então, o que é o ISS? É o conceito de Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, chamado de ISS ou ISSQN. Tanto faz, é a mesma coisa. A lei que regulamenta é a Lei Complementar 116/03. É isso que vocês precisam saber. O conceito de tomador e prestador de serviço. Prestador é quem executa, quem bota a mão na massa e faz o serviço. Tomador é aquele que contratou o prestador para fazer algum serviço. Então, basicamente isso. Prestador, quem executa. Tomador, quem contrata. O contribuinte do ICMS é sempre o prestador. Entretanto, existe um conceito chamado substituição tributária. Como o prestador ele é sempre o contribuinte do ICMS, a gente vai ter dois cenários. O primeiro cenário é que quando ele emite a nota fiscal, ele não desconta esse ISS. Então, a responsabilidade de recolher o ISS é do próprio prestador. Então, não há substituição tributária nesse caso. No segundo cenário, ele desconta o ISS e recebe a nota fiscal do prestador, do tomador, pelo valor líquido. Então, nesse cenário, a responsabilidade de recolher o ISS não é mais do tomador ou do prestador, e sim do tomador, tá bom? Quando o prestador desconta o ISS e recebe a nota pelo valor líquido, aqueles exemplos que a gente já viu nas videoaulas, o prestador ele recebe a nota pelo valor líquido e a diferença, que é o ISS, passa a ser de responsabilidade do tomador. Então, nesse caso, é o que a gente chama de substituição tributária. Então, uma nota fiscal de R$1.000, onde o prestador reteve ou descontou R$50, ele vai receber essa nota fiscal como R$950. Então, esses R$50 que foram descontados, a prefeitura vai cobrar do tomador e não do prestador. Por quê? O prestador já recebeu essa nota pelo valor líquido. Então, ele repassou essa responsabilidade de recolhimento ao seu tomador. Então, é o fenômeno que nós chamamos de substituição tributária. Onde é devido o recolhimento do ISS? Onde é devido o recolhimento do ISS? O ISS ele é devido onde o prestador está domiciliado, tá certo? No local do estabelecimento do prestador.
Então, a regra geral, o ISS é devido onde está domiciliado o prestador de serviço. A gente tem a lista de serviços aí, eu vou passar de uma forma rápida para vocês vão ter esse material. Essa é a lista de serviços constantes da Lei Complementar 116/03. São 40 serviços e subserviços que vão incidir o ISS. Entretanto, a gente tem as alíquotas máximas, que é de 5%. A gente não pode ter nenhuma alíquota que seja maior do que 5%, mas a gente pode ter alíquotas mínimas de 2%, que podem ser a critério de cada prefeitura. Serviço de administração, empreitada ou subempreitada, demolição ou reparação e conservação de edifícios. Então, esses serviços podem ter alíquotas reduzidas a 2%, mas isso depende de cada prefeitura. A gente falou, agora há pouco, que o ISS é devido onde está domiciliado o prestador do serviço. Entretanto, existem exceções à regra, e prestem bem atenção nas exceções à regra, onde o ISS é devido onde o serviço é prestado. Ou seja, se eu tenho uma empresa de demolição de Campina Grande, domiciliada em Campina Grande, mas vai prestar esse serviço de demolição em João Pessoa, esse ISS eu não recolho para a Prefeitura de Campina Grande. Demolição é um serviço que eu recolho onde o serviço é prestado. E se eu sou de Campina e executei esse serviço em João Pessoa, eu recolho para a Prefeitura de João Pessoa. Então, as exceções à regra, onde o serviço é recolhido, onde o ISS é recolhido apenas onde o serviço é prestado e não onde mora o prestador, são essas aí: instalação de andaimes, execução de obras, demolição, edificações em geral, varrição, coleta e incineração, execução de limpeza, decoração e jardinagem, controle de afluentes químicos, físicos e biológicos, serviço de escoreamento, limpeza e drenagem, onde tiver guardado o bem ou estacionado, armazenamento, serviço de diversão e lazer, feira, exposições e congresso, e porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário. Então, vão estar sempre mais ligados à construção civil ou conservação, limpeza e jardinagem. Então, esse tipo de serviço, se cair na prova, vocês vão ter que dizer que ele é devido onde ele foi prestado, e não onde mora o prestador, beleza? Alíquotas específicas, Campina Grande. Isso numa prova eu não ia pedir para vocês decorarem, mas como a prova vai ser pesquisada, talvez caia alguma questão desse tipo. Serviços de informática, serviço de pesquisa, 2,5% em Campina Grande. Lembrando que a alíquota geral é 5%, mas Campina Grande trabalha com a alíquota reduzida nesse serviço. Informática e pesquisa e desenvolvimento, 2,5%. Serviço de saúde, 3%. E 4% para serviço de educação, ensino, orientação, consultoria e treinamento. Então, esses serviços eles têm uma nota de valor reduzido em Campina Grande. Como é que funciona a apuração de lucro bruto com ICMS, com ISS? É bem diferente e bem simples de como se apura com o IPI, tá bom? Então, vamos lá. Receita de serviço, receita bruta, menos ISS, conforme a alíquota, eu acho receita líquida de serviço. Menos custos. Se for em porcentagem, vai ser em cima da receita bruta. Vocês erraram muito a questão 19 do exercício de vocês, porque simplesmente vocês apuraram o custo em cima da receita líquida. Mas é sempre em cima da receita bruta, se eu der percentual. Se eu der o valor já pronto, vocês pegam receita bruta, destacam o ICMS, apura o custo e acham o lucro bruto, tá bom? E a última parte da nossa revisão, de forma bem direcionada, PIS e COFINS, tá bom? O que é que a gente vai cobrar de PIS e COFINS? Conceito, abrangência. Perdão, deixa eu ajeitar aqui. Foi um Ctrl+C, Ctrl+V que pegou a tela errada. Só um minuto. Deixa eu colar o conteúdo certo. Eu acredito que na hora de salvar não pegou o slide. Só um minuto. Pronto.
Então vamos lá. O que é que vai ser cobrado de PIS e COFINS? Fato gerador, alíquotas, sistema não cumulativo e não cumulativo, alíquotas e comparações. As deduções de venda são 3, devoluções, descontos incondicionais e cancelamento, e as receitas não tributáveis. E o comparativo tributário de PIS e COFINS, sistemas cumulativo e não cumulativo, tá bom? Então vamos lá. O que é o PIS? É o Programa de Integração Social, e o COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. No exercício a gente cobrou isso. Eles não são impostos, não são taxas, não são contribuição de melhoria, não são empréstimos compulsórios. Eles são contribuições especiais. Eles são recolhidos para um fim específico de financiamento. Ou seja, não são para financiar máquina pública, não são para financiar serviço público. O PIS ele existe para financiar um abono que trabalhadores de baixa renda, que ganham em média até 2 salários mínimos, saquem um salário a nível desse abono. E o COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, ou seja, juntamente com o INSS, ele vai ajudar a financiar as aposentadorias no futuro, beleza? Qual é o fato gerador? Receita. Basicamente isso, o fato gerador do PIS e COFINS, receita. E no caso do PIS, as entidades sem fins lucrativos, como cooperativas e ONGs, pagam ainda 1% da sua folha a nível de PIS. A nível de folha não pagam COFINS, mas pagam 1% de folha como PIS, tá bom? A base de cálculo vai ser as receitas menos as deduções. E no caso das entidades sem fins lucrativos, eles vão pagar PIS sobre a folha de pagamento. O que são deduções da receita de vendas? Devoluções de vendas, cancelamentos de vendas e descontos incondicionais. Desconto incondicional é aquele desconto onde eu não coloco condições para ele ser concedido. Basicamente, é aquele desconto que eu dou sem regra para todo mundo. Agora, por exemplo, se eu digo que eu vou dar 10% de desconto para quem comprar 2 peças ou 2 unidades, eu estou dando uma condição. Se você comprar uma peça, não tem esse desconto. Mas se você comprar 2, tem. Então, estou criando uma condição para dar um desconto. Beleza? Receitas não tributáveis. Mercadorias e serviços para o exterior. Receita de exportação. Reversões de provisões. Resultados positivos de avaliação de investimentos. Lucros e dividendos. Vendas em bens pertencentes ao ativo permanente. Vendas com produtos como tributação monofásica, como gasolina, óleo, diesel. IPI e ICMS cobrados como substituição tributária. Ou seja, se esse IPI e ICMS foram cobrados como substituição tributárias e registrados em receita, não é tributável de PIS e COFINS. Mas é uma situação que eu não devo cobrar em prova. Isso aqui é só informativo de lei. Além disso, para empresas optantes do lucro real. Lucro real é aquele tipo de lucro, aquela tributação onde eu pago o imposto de renda e contribuição social em cima do lucro contábil, tá bom? Não vou cobrar o que é lucro real, lucro presumido ou simples, porque esse não é o objetivo dessa cadeira. É o objetivo da próxima cadeira. Se Deus quiser, vocês vão pagar comigo no próximo semestre, que é contabilidade tributária. Ou planejamento contábil tributário, perdão. Além disso, recursos a nível de repasse da União, Estados e municípios, fornecimento de mercadorias para uso comum a bordo de embarcações ou aeronaves, receitas obtidas com transporte internacional de cargas ou passageiros, receita oferida pelas instituições privadas de ensino superior que aderirem ao ProUni, receitas oferidas pela Itaipu Binacional com a venda de energia elétrica. Sistemas de tributação, eu já acabei de falar, não vou cobrar em prova, mas é meramente informativo. Lucro real, ele é apurado com base em função do lucro contábil, receita menos custo menos despesa. Lucro presumido é um percentual em função da receita. Qual dos dois é o melhor? Cada caso é um caso. Alíquotas do PIS e COFINS no sistema não cumulativo, assim como no ICMS e no IPI, eu pego a receita menos as compras e faço a compensação. Então, PIS é 1,65%, COFINS 7,6%. No lucro presumido, incide apenas sobre as vendas ou receitas, 0,65% no PIS e 3% na COFINS. Tá certo? Fato gerador, de forma bem resumida aqui, eu peguei o print do nosso exercício anterior. Auferimento de receita,
incide PIS e COFINS. E no caso de entidades sem fins lucrativos, cooperativas e ONGs, ele incide sobre a folha de pagamento. Então, não é todas as empresas que pagam PIS sobre folha, apenas as entidades sem fins lucrativos. E, exemplo prático, também considerando o exercício anterior, se eu comprei mercadorias por 350 e tive receita de 500 mil, qual vai ser o meu PIS e COFINS no sistema não cumulativo? E também qual vai ser o meu PIS e COFINS no sistema cumulativo? Então, nós temos esse cenário, tá bom? Eu posso pegar PIS e COFINS direto sobre a compra e direto sobre a venda e apurar a diferença. Se eu quiser ser mais direto, o que é que eu faço? Quanto foi minha receita de vendas? 500 mil. Quanto foi minha compra? 350. Então, 500 menos 350. Acho 150. Aplica 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS. Já acho direto da mesma forma. Então, assim como no ICMS e no IPI, eu tenho que apurar a compra e a venda e a diferença do PIS da venda menos o PIS da compra e o COFINS da venda menos o COFINS da compra. O sistema não cumulativo. No sistema cumulativo, só e somente só sobre a receita de vendas. Então, eu jogo 0,65 no PIS e 3% no COFINS direto sobre a receita de vendas. E eu posso dar uma questão, pedir só sistema não cumulativo, só sistema cumulativo, posso pedir os dois e vocês me darem qual é o mais vantajoso. Então, vocês têm que estar preparados para tudo na prova, tá bom? Mas esse é o roteiro que a gente ia estudar. Então, 70% do exercício da semana passada, 30% do primeiro exercício que foi rodado no início de abril, mais 100% do nosso conteúdo e vocês podem estudar sem medo por nosso roteiro, tá bom? Então eu desejo boa sorte a todos, agradeço a toda a compreensão e paciência que vocês tiveram ao longo dessa cadeira. Foi algo totalmente atípico que nós vivenciamos, tá bom? Nós vivenciamos uma parada decorrente de uma pandemia. Nossos pais não viveram isso. A nossa geração não estava preparada para isso. Mas ainda assim, através desse sistema de videoaula, eu procurei dar o meu melhor e orientá-los da melhor forma. Continuo estando junto para tudo com a turma. Nunca nenhum aluno meu ficou sem resposta, ficou no vácuo. Procurei respondê-los sempre dentro de forma a deixá-los sem dúvidas, ajudar, esclarecer. Mas aí eu digo, quando acontecer a prova, eu não vou poder responder questões para vocês. Não me mandem mensagens ou no grupo ou no privado dizendo, professor, essa questão 8 está certa? Não. Se eu dizer que essa questão no 8 está certa para 1, eu vou ter que dizer para 50 que existem nessa turma. E mais uma vez, com relação especificamente às nossas videoaulas. Se assistiu a videoaula e não assinou a presença, não está computando lá na participação das presenças. Então, assinem, tá certo? Assinem a lista de presença digital que é mandada junto com o link da videoaula. Não esqueçam, porque depois vão ser prejudicados, tá bom? Encerro a nossa disciplina dizendo que sorte é apelido, o verdadeiro nome do sucesso chama-se dedicação. Então, naturalmente, para que vocês sejam bem-sucedidos, não só nessa cadeira, como em tudo nessa vida, precisam se dedicar. Eu espero de coração que o meu objetivo de inserir um pouquinho na cabeça de vocês o universo tributário tenha sido atendido. Espero que tenha plantado uma semente de vocês se interessarem mais pelo ramo tributário. E, acima de tudo, eu espero que quem faça a prova, tá certo? Eu espero que quem faça a prova, faça com suas convicções, façam por você. A prova vai ser pesquisada. Não venham dar uma de gaiato e aproveitar que um responda e passar a resposta para os outros. Isso aí eu vou ter como pegar, com base já do que eu vi nos exercícios. Eu estou sendo o mais parceiro que eu posso, flexibilizando o horário, dando direito de vocês nas questões abertas de errarem 2 questões. Então, estou sendo parceiro. Sejam parceiros meus também. Grande abraço, boa sorte nas avaliações e fico à disposição para quaisquer dúvida ou esclarecimento, certo? Grande abraço, fiquem com Deus e boa sorte desde já.